Isso que você falou vale muito pro show de comédia que eu faço também, cara. Que a gente faz em qualquer lugar, velho. Qualquer bar. Às vezes é na altura do chão. Som ruim. Iluminação ruim. Cara, aí isso vai te criando uma casca, cara. Você faz em qualquer lugar, velho. Pronto, essa é uma casca que eu acho que eu preciso, tá ligado? Porque eu faço a minha comédia da minha casa. Eu sento na minha cadeira, tá ligado? Tipo, eu preparo o que eu tenho pra dizer, vou lá e digo, tá entendendo? Tem o meu piano do lado, tal. Então eu tô na minha montanha ali, mas como tranquilo. Como que você foi pra esse lado ou você sempre teve essa veia? Você era o cara engraçado da turma ou não? Isso foi aparecendo? Como que... Cara, na minha infância eu tive diferentes fases. Eu tive fases muito introspectivas, tive fases mais outgoing, assim, tipo, mais sanguíneo mesmo, assim, falante e tal. Mas eu acho que o senso de humor ele foi se desenvolvendo mais pra a minha... mais ali pros meus 20 e poucos anos. Eu já... tendo mais referências e tal, e passando por certas coisas. Eu acho que, assim, o humor... ele, pra mim, ele surgiu num processo de amadurecimento mesmo, tá entendendo? Porque sem o humor eu não ia ter conseguido passar de certos momentos cruciais dentro do itinerário da vida humana, né? O professor Olavo de Carvalho, ele fala sobre as 12 camadas da personalidade, né? E tem duas camadas, eu não vou explicar o negócio todo, mas eu explico o que é cada uma, o que são essas duas. Tem a quarta camada, que é uma camada onde você não constituiu ainda propriamente um eu, né? Na adolescência isso é muito comum. Você tem... é você, as coisas do mundo, né? E você vai criando afetos com essas coisas e as pessoas validam esses afetos ou não. E você, tipo... quando alguém desvalida um negócio que você gosta, o adolescente, assim, ele gosta do negocinho e aí você fala mal daquilo, tipo, ele acha que está machucando ele, né? Tipo, é pessoal, porque ele não separou ainda um eu das coisas do mundo com as quais ele tem uma relação. Essa saída da quarta para a quinta camada, que é uma camada de aquisição de habilidades, de teste da sua força no mundo, o humor ajuda muito essa passagem, né? Então, tipo, eu acho que eu tive isso aí na minha adolescência, porque eu tinha presenças ao meu redor de pessoas que eram engraçadas, muito, muito engraçadas. Tinha um dono de restaurante que era professor de economia na Federal, Luiz Mota, ele faleceu. Ele era muito amigo do meu pai, ele era dono de um restaurante chamado Arriégua, lá em Recife. E as minhas primeiras piadas eu ouvi dele, assim, tipo, piada suja, tá entendendo? Tipo, sei lá, eu tinha tipo 10 anos, assim, tipo, e eu ouvi umas piadas sujas dele, assim, mas engraçadíssimas, e com aquele sotaque que o cearense tem, né, que é engraçado, assim, e tal. E aquilo, tipo, me ajudou já na infância, eu acho que, tipo, estabilizar essa coisa dos afetos e tal. Então eu não tive nenhuma grande crise afetiva na infância. Agora, tem um outro momento desse itinerário humano descrito nas camadas, que é a oitava camada, que é a camada na qual você contempla a morte, a qual você percebe que vai morrer, mas você não percebe, tipo, eu sei, todo mundo sabe que vai morrer, tá entendendo? Mas você vislumbra e você, tipo, por exemplo, você vê alguém morrer na sua frente, entendeu? Ah, tá. Aquela presença ali muda o seu juízo das coisas. Você entende você entende mais materialmente como é que vai acontecer aquilo, né? Eu assisti meu pai morrer, né? Meu pai teve um câncer e tal, e foi uma coisa que ele me avisou como é que ia ser e tal. É mesmo? E aí eu vi. Teve um dia, já no final, assim, tipo, ele saiu do hospital, o pessoal queria colocar sonda nele, disse, olha, velho, não tem mais o que eles possam fazer por mim, eu quero ir pra casa, cuidem de mim lá e vai ser isso. E aí eu vi o momento da morte dele, assim, tipo, ele dá a última puxada de ar dele, assim, e parar pra um momento, assim, de imobilidade total, assim, é impressionante o que acontece com a pessoa quando ela morre. É realmente inexplicável, tipo, é inefável, é um negócio que você precisa ver e é uma realidade tão grande. Parece que alguma coisa acontece que não é mais aquela pessoa, que vai embora uma coisa... Tem uma parte ali que já não tá, a parte anímica mesmo, tipo, essa coisa. O fato das coisas terem movimento, o fato da gente se movimentar e tal, a gente toma isso como garantido, né? A gente tá aqui, tipo, você tá parado, mas até quando você tá parado... Não, tipo, você tá...
tem uma... Você percebe a vida, tá entendendo? E Quando de ela repente- deixa você e você entra naquele... Imóvel. naquela... que você relaxa tudo, né? E vem tudo, né? Claro. E depois você vai entrando no rigor, e aí você começa a produzir secreções e tal, Sei. tudo mais. Tipo, aquilo vai acontecer com você, cara. Cara. Tá entendendo? Aquilo vai acontecer com você e o fato das pessoas não pensarem muito nisso, tá entendendo? Tipo, é a coisa mais irreal do mundo. Agora, óbvio, você não pode estar o tempo inteiro com isso, com isso na sua cabeça. Esse momento em que você contempla a morte, que você entende realmente a realidade dela, é um momento que você vai se perguntar, porra, e aí, caralho? Tem todo um itinerário que aconteceu até agora, né? Toda uma série de ações, de omissões, de erros e acertos que ocorreu com você e que eles não desacontecerão, eles estão na realidade. É porque eles não estão mais presentes aqui nesse exato momento, mas eles estão na realidade, eles são tão reais quanto esse copo aqui, né? E você olhar para isso e não se desesperar requer que você tenha uma certa leveza de você conseguir se colocar meio de fora e contemplar a sua situação como mortal. E eu acho que o humor entra aí. Tá entendendo? O humor, ele é fundamental nesses dois momentos. Mas porque como você... um amortecedor? Não, porque você diz, eita, isso vai acontecer comigo, eu não sou muita coisa, eu não sou grande coisa. Porque, velho, a gente passa pela vida achando que a gente é grandes coisas, né? Exato. Tipo, sei lá, tem um podcast aqui, ou então eu tenho um programa de comédia que é semi bem sucedido. Não, é bem sucedido, claro que é, pô. Não, Sei. eu falo, tipo, pra ter aquele tom depreciativo do humor. Sei. Mas Isso não é nada. Daqui a isso pouco não é nada. vai ter outro. E pessoas que têm itinerários mais importantes que os nossos, assim, pessoas que estão salvando a vida de pessoas ou que estão morrendo em guerras e tal, tipo, com essas pessoas também. Entendeu? É o fato mais batatal, assim, e é a coisa que é mais tomada como. Mas isso a gente sempre trata a morte como um negócio. Não é comigo, não, isso aí. Tá entendendo? Até um dia que vai ser. Eu sei que acontece com todo mundo, mas não é comigo, não. Mas isso te traz tristeza ou te traz mais vontade de fazer as paradas? Sim. As duas coisas. É, porque. Tem uma tristeza que vem Inerente, que né? vem com isso. Que é finito, Porque você começa a olhar para as coisas que você fez, né? E você vai. E tem coisas ali que não são muito bem apresentáveis numa narrativa, tá entendendo? Mas elas não deixaram de acontecer, elas estão na realidade, elas são fatos da realidade. E você pode olhar para aquilo ali e dizer, pô, que triste que eu fiz isso aqui e tal, tudo mais. Então você precisa de uma certa leveza e de se colocar de fora para você poder ter a oportunidade de transformar o arco, né? Porque enquanto continua, enquanto a vida, há a possibilidade, né? Eu acho que essa é uma das coisas que eu discordo muito do pessoal de direita, principalmente hoje, né? Que tem essa questão da pena de morte e tal, tipo, porque eu vejo que assim, tipo, onde há vida, há possibilidade. Eu vejo no anencéfalo e eu vejo na situação mais grotesca do mundo, que é o pior criminoso do mundo, tá entendendo? A vida do pior criminoso do mundo, ela vale mais do que qualquer coisa material. Tipo, na escala de excelência. Tipo, isso é lógico, na escala de excelência das coisas, tá entendendo? Então, para voltar ao assunto, eu vejo tanto como tristeza, mas como com a alegria de que o arco não tá fechado, né? E nos grandes romances a gente vê isso, né? Sei lá, você pega a história de Raskolnikov e você vê uma redenção, né, ali incrível. Não precisa ir nem muito na literatura russa, não sei o que lá. Cânon de Gêmeos, Cavaleiro do Zodíaco, tá entendendo? Pra todo mundo entender, Cânon tem um arco de redenção, tipo, ele fez coisas, ele cometeu crimes horríveis no passado e ele consegue fazer com que a vida dele termine com um arco que, poxa, esse cara aqui teve um arco de santidade, ele teve um arco em que ele se reconectou com a verdade da existência. Entendi. Mas a gente tá falando do humor, né? E o humor tem essa função, porque ele pode te colocar ele te coloca perante a situação da morte e diz, não, meu irmão, tu não é porra nenhuma, tá entendendo? Aí tu dá aquela risada, assim. Quantas vezes o cara tá, sei lá, meu irmão, a galera, sei lá, família para de se falar por causa de política e não sei o que lá. Você para pra pensar, meu bicho, velho, vai parar teu coração, tu vai dar aquele suspiro assim,
tu vai se cagar, vai se mijar, tu vai feder, tá ligado? Tipo, meu irmão, Eu também não me conformo isso, cara. A galera brigando com familiar por causa de política, por causa de religião. Sim, é que essas coisas são... Essas coisas sempre tiveram um peso muito grande para o ser humano. E eu entendo que elas tenham o peso, porque o ser humano ele é voltado, tipo, ele tem uma inclinação natural para a verdade. Só que nem todo mundo deseja conhecer ela na mesma intensidade. Quando Aristóteles fala, né, que todo homem tem o desejo natural pelo saber, tu tá falando de si mesmo, né, Aristóteles? Não é bem assim. Mas a gente tem uma inclinação natural, é verdade. A gente quer as coisas que são, a gente quer saber as coisas que são ou como são. Ou a gente quer que elas sejam como a gente quer que sejam, mas a gente quer que sejam, né? A gente quer que aquela realidade seja que ela corresponda às nossas expectativas, né? Tipo, você, claro, dentro da perspectiva do orgulho humano e tudo mais. Só que aí o fato da gente ser voltado para isso se confronta com um hábito cultural que a gente foi construindo de que é impossível chegar a isso ou que isso não existe. Que a verdade não existe ou que se existe é impossível chegar nela. E aí você não vai parar de ter essa inclinação natural por causa disso. Você vai substituir ela por outras coisas. Aí você vai tipo pegar, em vez de se focar no que é essencial realmente a vida humana, você vai se focar nos acidentes, né? Aí você, aí quando você vê, você tá brigando por causa de filme da Barbie, tá entendendo? Pode crer, cara. Sacou? Esse cúmulo de coisas. Tudo bem, mas a gente falou sobre a importância do humor, mas pra você essa virada veio quando? Porque... Então, aí na minha vida adulta jovem, eu tive esse confronto da morte do meu pai. E... Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Certo? Cara, puta idade que pai, você tá com a cabeça... Quando ele faleceu. E aí, isso colocou essa pergunta no meu repertório. Colocou essa pergunta de maneira muito veemente, tá entendendo? Dentro do meu repertório mental. E eu vejo que, tipo, aos poucos, eu fui construindo uma relação com o humor que me faça poder olhar para a morte, entendeu? E poder dar uma risada, tá entendendo? Eu vejo dessa maneira. E, obviamente, isso é uma coisa em construção ainda, né? Mas hoje, da maneira que eu vejo, o humor é o caminho que eu enxergo para fazer o trabalho de Deus na Terra, tá entendendo? Eu acho que, tipo, você conseguir rir de si mesmo, né? Nas situações mais complicadas que acontecem, obviamente, né? Tipo, não significa que você vai virar um insensível e tal, mas você, com um certo tempo, você conseguir colocar em perspectiva a coisa, você tipo, ainda tem a esperança, ainda há a esperança de um arco que se completa, né? Na visão beatífica, na ideia de santidade, né? Então eu acho que o humor ele pode trazer o cara à santidade mesmo. Então, isso começou tipo com um confronto com a morte e tipo é uma busca que eu tenho até hoje. Quando eu confesso meus pecados, por exemplo, eu vou fazer meu exame de consciência, tá entendendo? Eu tô lá várias vezes, eu me pego e digo, caramba, eu fiz essa merda de novo, tipo. Aí eu tenho a tristeza pela coisa, pela contrição, e ao mesmo tempo, tipo, eu dou uma risada no sentido de tipo, caramba, Deus, tipo, ainda assim tu me aguenta, né? Ainda assim tu me deixa vivo aqui pra continuar tentando essa coisa. Então, tipo, eu tenho eu encontrei, na verdade, do catolicismo, a comédia, realmente. Tipo, o arco que se completa com aquela felicidade eterna. E aí, mas você começou fazendo o quê? Começou a fazer alguma coisa pra internet? Eu comecei primeiro fazendo piada com os meus amigos, né? Tá. E comecei, tipo, tratando de mim mesmo com um tom quase que assim, que autodepreciativo. Sim. Né? Essas coisas você ajusta com o tempo, né? Você não vai ter sempre uma atitude autodepreciativa com você, mas você não vai ser sempre, tipo... Mas você não vai ser sempre auto-lisonjeiro, né? Porque, tipo, é uma né? Me parece uma extravagância. O autoflagelo faz parte. Senão você vira que nem Misty de Lagarto, né? Aquele cavaleiro que, tipo, meu Deus, como sou lindo, né? O Paquito
Renato é meio assim, cara. Ele não tem defeitos. Você não tem defeitos, né? Nenhum, absolutamente Tá vendo? nenhum. Não tem Zero defeitos, cara. defeitos. Nem a falta de humildade, você acha que Cara, não a é única defeito? vez que eu errei foi quando eu pensei Pensei estar errado. O professor Girafales manda essa. mesmo? É muito bom. Uma vez eu errei, tipo, quando pensei estar enganado. E aí, primeiro eu conversei com os amigos. Depois, tipo, lá por 2016, eu comecei a fazer uns videozinhos andando na rua em Nova York, meio mendigão assim, né? Tipo, no parque, sentava assim e inventava umas perguntas e ia responder, tentava responder de acordo com o melhor do meu entendimento, tá ligado? Tipo, e o melhor do meu entendimento sempre tinha uma piada ali, tá entendendo? Porque era um entendimento precário, embora houvesse uma boa dose de realismo que eu acho que tem na minha visão das coisas. E aí isso foi... Algumas pessoas iam compartilhando e tal, mas demorou alguns anos, demorou até, sei lá, 2019, demorou uns 3 anos, que eu fazia de maneira inconsistente, né? Teve também o Acadêmicos de Milton Friedman, que era uma coisa que eu fazia, música, que eu faço ainda, música de comédia, assim, com o meu amigo Jopa, né? Eu encontrei um parceiro de humor, que virou um parceiro de caminhada, realmente, também. E quando foi em 2019, assim, e tal, a minha irmã Amal, ela chegou pra mim e disse, pô, eu vejo muita coisa no Instagram e tal, e eu acho que tu devia levar aquela ideia do Pergunte ao Rasta pra lá. Aí eu, isso aí dá trabalho, né? Eu sempre fui meio preguiçoso. O caminho mais trabalho, né? Não, tá bom. Eu sou meio assim. seu Madruga, tá ligado? O mal é ter que trabalhar. Aí fiz. Tipo, aliás, ela fez pra mim, né? Ela montou o Instagram pra mim, tipo, ela abre caixinha pra mim todo dia. E aí, com essa coisa das caixinhas de pergunta, tipo, foi algumas pessoas iam me compartilhando, algumas pessoas... no início, a Lara Nesteruk, que é uma pessoa muito legal, tipo, me compartilhou. E aí eu ganhei umas seguidoras. Depois o Ícaro de Carvalho me compartilhou também, que é outro cara que eu acho legal pra caramba. Mas a coisa definitiva mesmo, assim, pra mim foi quando o Thomas Juliano, que é um historiador de Brasil, muito, muito foda esse cara, um dos caras que eu mais admiro aqui no Brasil. Ele pediu, né, quando veio aqui o Eduardo Bueno, que queria debater com ele. Né? Eles se batem de frente, né? Cara? Meu irmão, e eu queria ver. Eu queria ver isso aí também, cara. Ver, porque, meu irmão, ele é brabo, bicho. Eu acho que o Eduardo Bueno, o Peninha aqui não topa. Ele é brabo, não é? Então, Peninha, aceita o convite do Juliano, cara. Vai pro tatame com ele, cara. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes. Voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal,